E chegou o quarto e mais louco episódio de Cavaleiro da Lua. Galera, pra quem não assistiu ainda, prepare-se porque a sua cabeça vai explodir literalmente com aquele final. O que tá acontecendo? Eu já não tava entendendo muita coisa. Vou entendendo aos poucos depois. Mas depois de assistir esse episódio aqui, eu já não entendo mais nada. Era tudo real? Não era? É fruto da imaginação do Mark? O que tá acontecendo? Não, sério. Eu sou o João Marcos Carneiro, esse aqui é o Cultura Popcia e seja muito bem-vindo. Fala galera, em primeiro lugar eu queria pedir desculpas a vocês que são inscritos no canal e que devem ter ficado esperando meu vídeo por volta de 6h30, 7 horas da manhã, que é o horário que eu sempre posto vídeo, mas o cidadão aqui, cansado, botou o relógio para despertar às 4 da manhã, dizem que, me disseram que eu desliguei e acabei perdendo hora, acordei só às 6 da manhã, então eu peço desculpas a vocês por estar completamente atrasado no dia de hoje. Esse erro não irá se repetir e acho que nunca se repetiu assim, de eu dormir de volta e não ir assistir o episódio na hora certa. As outras vezes que aconteceram atrasos não foram culpas minhas, foram os sistemas que estavam fora do ar, o Disney Plus ou a HBO Max. Então, os meus pedidos de desculpas e o meu convite para que você que é novo por aqui me dê essa chance de mostrar o meu serviço daqui pra frente pra você se inscrevendo no canal. Por quê? Porque o quarto episódio, a gente passou da metade da série, ele começa exatamente de onde terminou o terceiro, com ali o Steven desmaiando ali no meio do deserto, depois de toda aquela magia do Khonshu e dele ter sido talhado, preso em pedra. E aí chega uma galera atirando ali nele e na Layla, certo? Só que ele fica desmaiado ali, a Layla se esconde, consegue se livrar da galera e do nada o cara aparece vivo lá, em pé do lado dela. Do nada, do nada, do nada. Beleza, o que já serve de parâmetro pra gente, porque assim, se a gente imagina que o Steven, o Mark no caso, que é o dono oficial do corpo, só tá vivo porque o Khonshu deu nova vida a ele para ser o seu representante na Terra e o Khonshu tá talhado, ou seja, o Khonshu não está agora no Steven, no Mark, é da gente pensar assim se o cara tava vivo ou morto mesmo antes, no começo de tudo, quando ele virou de fato o Cavaleiro da Lua. Mas enfim, isso é questão que vai ficar para os 2 últimos episódios. E aí o cara tá vivo, simplesmente. Enquanto isso, eles conseguem, logo em seguida, chegar à tumba de Ammit, que estava sendo cavada pelo Arthur Harrow e sua equipe. Porém, no meio entre essa chegada e eles entrarem lá dentro, o Steven conta para Layla que o Mark estava se afastando dela com medo de que o Khonshu a transformasse nele, que ele trocasse esse avatar do Mark para a Layla, que era um medo realmente que ele tinha, que o próprio Khonshu disse isso para ele em um determinado episódio anterior. Então o Mark não queria isso para Layla, e aliás, a Layla é uma baita de uma personagem, dando show a cada momento, porque quando eles entram ali na tumba de Ammit, do nada, eles vão descobrindo coisas assim, É como se fosse um labirinto quando você chega lá dentro, e tem vários caminhos que você pode chegar, até você chegar no local onde está talhada também em pedra a Ammit. Porém, no meio disso tudo, do nada, eles são atacados por uma espécie de múmia. Eu não sei o que era aquilo, mas eu tava me borrando de medo. Não, sério. Eu acho que foi até bom eu não ter assistido isso daí às 4 da manhã. Às 7 horas já tava mais claro, porque caracas, que medo que deu aquela cena. Eu acho que eles voltaram um pouquinho com essa pegada de dar uns sustinhos que eu esperava que tivesse mais na série. Não que eu goste, mas que eu esperava de fato que tivesse mais na série. Como naquela cena do Khonshu, que ele tá vindo e aí ele assusta o Mark no elevador e no fim era a velhinha, enfim. Então aí tem aquela cena irada demais com aquele ser, aquele monstro, sabe? Enfim, e a Layla consegue, assim, mesmo sendo atacada,
pelo monstro, ela consegue derrotar o monstro, joga ele no precipício, assim. Não, sério, que cena, parabéns pra Layla, porque assim, se fosse eu já tinha me entregado, já me destrói aqui, porque não tem condição. Aqui é sinceridade mesmo, sinceridade, aqui eu não escondo nada de vocês. E aí, beleza, enquanto isso, o nosso querido Steven, ele encontra a tumba de Alexandre o Grande. E ele descobre que Alexandre o Grande foi o último avatar de Ammit na Terra. E aí ele abre a tumba do cara, ele pega assim na garganta, né, daquela múmia, bota a mão lá dentro e consegue tirar de dentro da garganta do cara é ótimo, né, a última, a talhada, né, a Ammit talhada em pedra igual tava o Khonshu. E aí ele fica com aquilo lá. Só que, enquanto ele fazia isso também, o Arthur Harrow encontra a Layla. E ele fala pra ela que foi o Steven, o Mark, né? O Mark que matou o pai dela. Quando ela reencontra o Mark, ela tá muito abalada. E aí ela pergunta pra ele se foi ele. E aí ele assume o corpo novamente, explica pra ela que ele não fez nada, realmente como a gente imaginava, e aí eu acredito que ele esteja falando a verdade, mas que um companheiro dele, um comparsa dele, se deixou levar pela vaidade do dinheiro, vamos dizer assim, e acabou matando as outras pessoas que estavam lá. Inclusive ele achava que ele teria morrido, porque ele também levou um tiro, e o que deixa a gente cada vez mais na dúvida dessa questão aí de como que foi, se foi igual aos quadrinhos ou não, que o Khonshu salvou a vida dele em troca dele ser o avatar dele na Terra, né? Então essa é uma questão importante. Só que aí o que acontece, né? Enquanto os dois estão lá, chega o Arthur Harrow com uma galera armada. Eu não sei dizer se ele sabia já que o Steven, o Mark, enfim, estava já com a Ammit em mãos, só que ele deixa a Ammit com a Layla e ele encara o Arthur Harrow de frente, com a galera armada e tal. Ele dá um golpe nessa galera armada, só que ele acaba levando 2 tiros do Arthur Harrow, cai num lugar cheio de água, e aí do nada, quando aparentemente ele morreu, a gente vai para aquele sanatório, tudo branco, ele de branco, a Layla tá lá de branco, o cara que era o chefe dele no museu tá lá como se fosse um funcionário do laboratório, não, né, da casa aí, do sanatório. E aí, assim, tá passando na TV um filme, e nesse filme o nome do personagem é Steven Grant, e no sanatório ele é chamado por Mark Spector. Ele é levado para uma sala para conversar como se fosse o médico principal do sanatório. Esse médico é o Arthur Harrow. Ele fica louco, ele tenta fugir, ele consegue fugir. E aí do nada, no meio da fuga dele, ele encontra um sarcófago, uma tumba. Ele abre a tumba e dentro da tumba também está ele. Só que o Steven. Então agora a gente tem o Steven e o Mark fisicamente um do lado do outro. Aí eles continuam correndo. Tem um outro sarcófago se mexendo, que é provavelmente, né, o sarcófago da terceira personalidade, né, do Jake Lockley. Só que eles passam por esse sarcófago, eles não mexem nisso. E aí do lado na frente deles abre uma porta e tem uma deusa egípcia. Hipopótamo! Caracas, o que é aquilo? O que aconteceu? Não, de verdade. Aí fui procurar no Google, deusa egípcia hipopótama. E aí fui procurar que relação que isso tinha com a Marvel. E assim, eu não encontrei nada, pra falar a verdade. Tem uma deusa específica egípcia, hipopótama. Mas aí você procura ela em relação com a Marvel e não tem nada. Então, esse final, eu ainda vou precisar ficar matutando um pouquinho pra vir aqui e gravar um outro vídeo explicado pra vocês. Porque assim, de verdade, tá difícil. E aí agora? O que é real? Isso é real? Aquilo é real? Ele morreu? Ele não morreu?
caracas, tá muito complicado. E agora eu animei. Tava faltando alguma coisa ainda pra botar fogo nessa série. Agora botou. Os 2 últimos episódios vão ser muito loucos. Muito loucos. Sério, de verdade, de verdade. É só uma percepção. Quando eles estavam tanto falando de faraó, 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 antes de encontrar o Alexandre o Grande, eu pensei, caracas, vai ter um Ramatut aqui. Que o Ramatut é uma das versões do Kang o Conquistador. Não sei. Talvez eles tenham perdido a chance de fazer uma relação com isso daí. Seria legal pra caramba. Enfim, a gente volta a se ver em breve com mais um vídeo. Se inscreve aí no canal e aqui na tela já estão aparecendo outros vídeos para você continuar de olho aqui no nosso trabalho falando de Cavaleiro da Lua. Muito obrigado pela sua audiência, tamo junto sempre galera, valeu, fui!